Está no ar Harmonia, o programa que traz o Espiritismo para bem perto de você. Ciência, filosofia e religião vem completar a terceira revelação. Vem completar a terceira revelação. Espírita que Jesus anunciou. É a doutrina espírita, o nosso consolador. É a doutrina espírita que Jesus anunciou. É a doutrina espírita, o nosso consolador. Falando com você. O que fazemos quando dormimos? Pergunta muito comum e para a qual muitos de nós não temos resposta. Há tantas teorias a respeito do sono e dos sonhos que até confundem as criaturas. Perguntando aos benfeitores espirituais em O Livro dos Espíritos sobre o assunto, estes responderam que o sonho é a lembrança do que o espírito viu durante o sono. O sono liberta parcialmente a alma do corpo, permitindo-lhe entrar em relação com o mundo dos espíritos. Através dos sonhos, poderemos visitar entes queridos já desencarnados, ir a países distantes, entrar em contato com pessoas vivas. A alma, independente durante o sono, procura sempre seus interesses. Busca as orgias junto aos espíritos inferiores ou vai em busca de luz e esclarecimento em companhia de espíritos elevados. Mesmo quando dorme, a alma mantém seu livre-arbítrio, sua vontade. Mas por que nem sempre nos lembramos dos sonhos? Será porque não sonhamos? Sendo o corpo físico constituído de matéria pesada e grosseira, dificilmente conserva as impressões que o espírito recebeu, porque a este não chegaram por intermédio dos órgãos corporais. Em outras palavras, as vibrações do espírito parcialmente liberto pelo sono são distintas das vibrações do espírito revestido do corpo físico. Isso explica porque, muitas vezes, o sonho é lúcido, repleto de cores, sons, imagens, e quando acordamos, perdemos totalmente a lembrança. Ficamos apenas com as sensações no fundo da alma. O cérebro, que é o instrumento pelo qual a mente se expressa em nível físico, é ainda muito grosseiro para registrar as impressões sutis que a mente liberta é capaz de registrar. É como se o cérebro não conseguisse decodificar as informações que lhe chegam durante o desprendimento pelo sono. Por esse motivo é que alguns sonhos nos parecem truncados, sem nexos ou com grandes lacunas. É por isso também que misturamos coisas e fatos do dia a dia com outras que não dizem respeito ao nosso mundo físico. Pessoas há que sonham com determinada situação e essa situação se concretiza no decorrer dos dias. São os chamados sonhos premonitórios. O espírito antevê durante o sono o que irá acontecer no dia seguinte, nos próximos dias ou em um futuro distante. Nós morremos todas as noites através do sono. Quando, pelo processo de desencarnação, se romperem em definitivo os laços que unem o corpo à alma, esta estará liberta. Você sabia que é no sonho que muitos gênios vão buscar inspiração para suas invenções? Isso explica por que é que uma ideia não raro surge em diversos pontos do planeta. E você sabia que durante o sono, homens perversos entram em contato com espíritos que ainda se comprazem no mal e buscam ideias para seus crimes? Dessa forma, antes de nos entregarmos ao sono, é conveniente que façamos uma prece, rogando a Deus sua proteção para que possamos ter sonhos instrutivos e saudáveis. Está aí o nosso tema de hoje. Vamos conversar sobre sonhos.
Segundo os psicanalistas e psicólogos modernos, o sonho é tão necessário para a manutenção do nosso equilíbrio físico e mental como o sono, o ar e a alimentação sadia. O sonho ajuda na saúde mental, na medida em que alterna experiências de relaxamento e tensão psíquica. Alguns estudiosos chegam a afirmar que os sonhos cumprem uma função vital, e a falta de sonhos pode resultar na morte ou na demência. Para os psicoterapeutas, o sonho representa um dos melhores agentes de informação sobre o estado psíquico de quem sonha. Por isso, o conteúdo dos sonhos ocupou a narrativa dos grandes estudiosos da mente como Freud e Jung. Ambos defendiam que, por meio da análise dos sonhos, poderiam ajudar melhor seus pacientes. O conteúdo dos sonhos fornece um símbolo vivo, um quadro da situação existencial presente. Ele é, para quem sonha, uma imagem geralmente insuspeita de si mesmo, revelando o ego e o self. Porém, dissimula as imagens do próprio indivíduo por meio de símbolos. A imagem é insuspeita porque não passa pelo crivo da consciência. Ela é como é, sem máscaras nem disfarces. Quando lembramos dos sonhos, é difícil não crivá-los de julgamento, interpretações e justificativas, porque já estamos usando nossos valores e tentando dourá-los. Por isso, é muito difícil a arte de interpretar os próprios sonhos. Jung dizia ser uma tarefa quase impossível, pois sempre iremos interferir nas imagens. Já a interpretação feita por terceiros é mais honesta, pois não procura enganar nem florear a realidade. Há uma diferença fundamental entre Freud e Jung na interpretação dos sonhos. Para Freud, o sonho é a expressão ou a realização de um desejo reprimido, decorrente basicamente dos impulsos de poder e da sexualidade. Para Jung, o sonho é a autorrepresentação espontânea e simbólica da situação atual do inconsciente, cuja compreensão auxilia no processo de individualização. Para quem sonha, talvez o papel mais importante do sonho seja o de estabelecer no psiquismo uma espécie de equilíbrio compensador, assegurando uma autorregulação psicobiológica. Para o terapeuta, a função mais relevante dos sonhos é ajudar na interpretação dos símbolos manifestos nele. O sonho de Rafaela. Rafaela era uma camponesa muito pobre que vivia em uma rústica região italiana. Ela tinha uma filha de nome Ada, a qual desencarnara com aproximadamente 3 anos de idade. Decorridos 6 meses do falecimento, a mãe não se conformava e se sentia injustiçada pelos céus. Mas, certa noite, ela teve um sonho que reformulou sua percepção a respeito do ocorrido. No sonho, ela fora convidada para uma festa que se realizaria em um local próximo do céu. Muitas crianças compareceriam no evento para se divertir. Quando ela chegou, ficou extasiada. Tudo era muito belo e as crianças dançavam e cantavam bastante alegres. Todas as crianças tinham asas reluzentes e Rafaela as contemplava embevecida. Entretanto, ficou muito surpresa ao notar sua própria filha sentada em um canto. A menina estava triste e chorosa, com roupas e asas molhadas, pesadas e sem brilho. A mãe indagou a filha o que aquilo significava, pois ela sempre fora muito alegre. A pequena Ada disse que não poderia brincar com as outras crianças, mesmo se quisesse. A pobre camponesa ainda argumentou que a filha tinha asas, era um anjo e deveria voar com alegria. A menina esclareceu que não podia voar, pois estava toda molhada, com as asas pesadas e coladas no corpo. A mãe se dispôs a ajudar como fosse possível, pois queria que a filha fosse feliz e pudesse brincar. Ada afirmou que a culpada de tudo era a própria Rafaela. Com sua grande tristeza e suas blasfêmias contra Deus,
a mãe a mantinha colada a si e a impedia de voar. O excesso de mágoas de Rafaela aprisionava a pequena Ada, e as lágrimas que vertia sem cessar molhavam suas asas. Aterrada, a pobre camponesa compreendeu que estava prejudicando a filha ao não acatar a vontade divina. Prometeu que não mais choraria e nem reclamaria, pois queria que a menina fosse livre e feliz. Ao acordar, tomou-se de grande felicidade pela certeza de ter visto e falado com sua filha. Chamou as amigas e relatou o sonho. Também tratou de relatá-lo a outra mãe que havia perdido um filho recentemente. Essa bela história traduz uma realidade. O amor e os vínculos não se extinguem apenas porque alguém desencarnou. Os espíritos desencarnados recebem os pensamentos e as vibrações dos que ficaram na Terra. É preciso que esses cuidem de manter pensamentos e sentimentos equilibrados, a fim de não prejudicar quem se foi. Quando retorna à pátria espiritual, o espírito vive momentos delicados e precisa de paz e tranquilidade para se adaptar à nova situação. A pretexto de muito amar, não é viável causar dor nos amores que nos precederam na viagem para o verdadeiro lar. Pense nisso. Informação espírita. O Espiritismo apresenta uma nova função para os sonhos e uma pedagogia para entendermos nossa dimensão espiritual. Conhecimentos esses que não poderiam vir das ciências convencionais. Segundo o Livro dos Espíritos, capítulo 8, Emancipação da Alma, o espírito encarnado aspira incessantemente à libertação e pelo sono liberta-se parcialmente do corpo. O espírito jamais fica inativo e durante o sono ele entra em relação mais direta com os outros espíritos. O espírito dispõe de mais faculdades durante o sono e pode investigar seu passado e até mesmo seu futuro. Pelo efeito do sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos. O sono é a porta que Deus abriu para o contato com os amigos do céu. O sonho é a lembrança do que o espírito viu durante o sono. Os sonhos são o produto da emancipação da alma, que se torna mais independente pela suspensão da vida ativa e de relações. Os sonhos são verdadeiros no sentido de apresentarem imagens reais para o espírito. O espírito ganha liberdade quando os sentidos se entorpecem. Aproveita todos os instantes de descanso que o corpo oferece, desde que haja prostração das forças vitais. Assim é que o cochilar ou um simples entorpecimento dos sentidos apresenta muitas vezes as mesmas imagens do sonho. Ideias que podem nos advir durante o sono são o resultado da liberdade do espírito, que tem então ampliado as suas faculdades, podendo ser também conselhos dados por outros espíritos. As intuições que podem nos restar são ideias trazidas desses encontros. Pode até se formar uma assembleia de espíritos encarnados que se encontram durante o sono, espíritos que se sentem felizes por poderem se encontrar. Nosso espírito revela muitas vezes a outros espíritos, e a nossa revelia aquilo que constitui o objeto das nossas preocupações de vigília. Há entre os espíritos afins uma comunicação de pensamentos, permitindo que duas pessoas se vejam e se compreendam sem a necessidade dos signos exteriores da linguagem. Poderia dizer-se que eles falam a linguagem dos espíritos. É interessante conhecer um pouco do que outros povos pensam e que funções atribuem aos sonhos, verificando como a doutrina espírita confirma outras culturas.
Os habitantes do Egito Antigo atribuíam aos sonhos um valor sobretudo premonitório. Deus criou os sonhos para indicar o caminho aos homens quando estes não podem ver o futuro, diz um livro de sabedoria. Para os negritos das ilhas Andamã, os sonhos são produzidos pela alma, que é considerada como a parte maléfica do ser. A alma sai pelo nariz e realiza fora do corpo as proezas de que o homem toma consciência em sonhos. Para os índios da América do Norte, os sonhos estão na origem das liturgias, estabelecem a escolha dos sacerdotes e conferem a qualidade de xamã. É deles que provém a ciência médica, o nome que se dará às crianças e os tabus. Eles ordenam as guerras, as caçadas, as condenações à morte e a ajuda a ser ministrada. Para os bantus do Kasai, bacia congolesa, certos sonhos são produzidos pelas almas que se separam do corpo durante o sono e vão conversar com as almas dos mortos. Esses sonhos têm caráter premonitório referente à pessoa, ou então podem se consistir em verdadeiras mensagens dos mortos aos vivos que interessam a toda a comunidade. Em muitas obras, André Luiz relata como as orientações espirituais acontecem durante os sonhos, aprofundando para nós a importância dessa riqueza psíquica suscetível de conquista, se os pesquisadores conseguissem deslocar o centro de estudo das ocorrências fisiológicas para o campo das verdades espirituais. Quando falamos de sonhos, podemos lembrar de alguns sonhos, relatos na história que nos chamaram a atenção. Se a gente for para o nosso elemento maior, que é a Bíblia Sagrada, encontraremos relatos de vários sonhos, sonhos premonitórios, alguns avisos. Lembrando o sonho de Maria, quando as perseguições chegavam e ela sonhava para que se retirasse, deslocasse de determinados ambientes. Tantos outros sonhos, o sonho de Abraham Lincoln. Ele sonha, uma das noites, na Casa Branca, ele se sente atraído para o salão principal, porque lá está ouvindo choros. E quando ele se aproxima, ali se encontra um corpo sendo velado. Ele se aproxima do sentinela e pergunta: quem morreu na Casa Branca? E o sentinela responde: o presidente. No outro dia ele relata o sonho e poucos dias depois está o seu corpo sendo velado no salão da Casa Branca, de conformidade com o sonho. Mas nós temos aqui um sonho interessante também, que se refere a Dante Alighieri, o genial poeta florentino, chamado posteriormente pai da poesia italiana. Ao escrever sua mais famosa obra, a Divina Comédia, produzida entre 1300 e 1318, Dante procurou retratar o inferno, o purgatório e o paraíso, os quais visitara guiado pelo espírito Virgílio, e depois por Beatriz, aquela que fora sua noiva quando encarnada. Dizem, a propósito da composição, que a genialidade de Dante revelara-se principalmente nos dois primeiros planos, mas que ao procurar descrever o paraíso encontrou maior dificuldade, talvez porque lhe faltasse em parte, vedada a experiência nas esferas resplandecentes, como aliás é fácil de se deduzir. A Divina Comédia seria uma visão épica do outro mundo e deixa para trás em genialidade as suas demais obras. Sua obra capital teria sido considerada incompleta se 8 meses após sua morte seu filho Jacobo não o houvesse visto em sonho. O poeta apareceu-lhe em trajes alvos, envolto em luz etérea. O filho perguntou-lhe se vivia ainda. Dante respondeu-lhe: sim, mas não a vossa vida, e sim a verdadeira vida. Então perguntou-lhe se o poema fora completado. O espírito projetou-se com ele para o quarto onde tinha o hábito de repousar.
Ali, apontando o local junto de uma esteira de parede, confiou-lhe: aqui se encontra o que você está procurando há muito. Ao despertar, embora fosse de madrugada, o filho foi à casa de Pietro Giardino, um advogado íntimo do poeta. Dirigiram-se logo em seguida à antiga casa. No local que lhe fora mostrado, Jacobo descobriu um nicho onde se encontravam os 13 últimos cantos da obra. O Wallace Leal Rodrigues questiona em sua matéria transcrita pela revista Presença Espírita: por que motivo Dante teria ocupado aquela parte de A Divina Comédia, justamente a visita do paraíso? Teria o poeta sentido sua importância em retratar os páramos celestiais inexistentes para ele, tanto em uma inspiração perfeita quanto na recordação extracerebral de uma geografia que desencarnado ainda desconhecia? O fato é que Boccaccio, contemporâneo de Dante, ouviu o incidente dos lábios do próprio Pietro Giardino, testemunha e protagonista do ocorrido. E esse episódio foi registrado em A Vida de Dante, de Boccaccio. Sonhos, quem não teve? E quantos de nós sonhos verdadeiramente premonitórios? Sonhos que se revelaram verdadeiros avisos em relação à nossa vida. Por isso nós temos que estar atentos a esse momento em que nós abandonamos o corpo, conversamos com os nossos familiares, recebemos informações, avisos, alertas, e muitas vezes a gente não dá muita atenção. Agora, é bem verdade que nem sempre a gente lembra do sonho. Muitas vezes a gente tem um sonho que é tão importante e quando a gente acorda, naquele momento que a gente acorda, o sonho está todo aqui na mente da gente. A gente diz assim: amanhã eu vou me lembrar bem desse sonho. Quando a gente acorda, não lembra mais de nada. Vai lembrar um fatozinho aqui, ali, um pouquinho, mas o sonho não está completo. E isso ocorre justamente, foi o nosso espírito que registrou. Então, quando o espírito volta ao corpo, ainda está recente aquela informação. Só que quando nós adormecemos, a matéria abafa tudo. Quando a gente acorda, não lembra mais de nada. Então, se a gente quiser lembrar de um sonho muito importante, um sonho que a gente teve, vai aí uma dica para você que quer lembrar do que você sonhou. Anota tudo isso, bota um caderninho, uma caneta próximo da cama, você que costuma sonhar muito, que gostaria de lembrar dos sonhos. Quando você acordar, escreve aquele sonho todinho que você teve. Ou então, repete em voz alta o sonho que você teve. Porque quando você repete, aí o seu componente físico, o seu cérebro registrou, ouviu tudo. Você não vai esquecer de nada. A partir daí você pode dormir tranquilo, que no outro dia você vai lembrar de todos os detalhes do sonho. Então, se você gosta de lembrar dos seus sonhos e perde muito deles durante a noite, que você possa lembrar com essa nossa dica. Você está ouvindo Harmonia, uma proposta espírita. Asas da mente viajam no espaço, buscam fronteiras ainda desconhecidas e levam pra dentro de mim, me fazem descobrir novas terras, um outro reino que não terá fim, pra me entender e a paz achar. Cais de partida, a vida é infinita, asas
águas correntezas, sentir o mundo dentro de mim, de onde eu vim, pra onde vou, o que virá depois. Asas nos sonhos, e os sonhos são para sonhar. Guarda pra ti o meu segredo de amar. No peito a voz, minha voz pedirá. Asas da mente viajam, asas da evolução voam, asas dos sonhos livres, poemas cantar. No peito a voz, minha voz pedirá. Você está ouvindo Harmonia, uma proposta espírita. Asas da mente viajam, asas da evolução voam, asas dos sonhos livres, poemas cantar. Você está ouvindo Harmonia, uma proposta espírita. O Espiritismo não podia deixar de interessar-se pelo problema dos sonhos, dando também sobre eles a sua interpretação. Vamos ver, segundo a doutrina espírita, a classificação dos sonhos. Os sonhos comuns é o sonho em que o espírito é envolvido na onda de pensamentos que lhe são próprios. Geralmente temos sonhos imprecisos, desconexos, frequentemente interrompidos por cenas e paisagens inteiramente estranhas, sem o mais elementar sentido de ordem e sequência. São esses os sonhos comuns. Sempre as ideias vivenciadas no dia a dia, as situações ocorridas. No momento do sono, tudo aquilo volta, como que um relembrar da nossa consciência dos fatos vividos durante o dia. Esse é o tipo de sonho mais comum, o sonho que nós geralmente guardamos até alguma lembrança dele, porque ele é tão relacionado à nossa pessoa que não há por que não lembrarmos. Os sonhos reflexivos são sonhos em que a alma, abandonando o corpo físico, registra as impressões e imagens arquivadas no subconsciente e plasmadas na organização perispiritual. Ocorrências de séculos e milênios gravam-se indelevelmente em nossa memória. E essa modificação vibratória determinada pela liberdade que o espírito passa a gozar no sono, faz com que entre em relação com acontecimentos e cenas de eras distantes
que vem à tona em forma de sonho. Esses sonhos merecem um estudo, são sonhos reflexivos. Neles se refletem muitas as situações anteriores, aqueles sonhos que chegam a nos incomodar. Nós ficamos pensando, meu Deus, que sonho é esse? O que ele quis dizer com isso? O que foi que aconteceu na realidade? O que esse sonho está querendo me trazer? Geralmente são fatos ocorridos no passado. Às vezes a gente está vivenciando uma situação no dia a dia, não entende o porquê de tudo aquilo, porquê que tudo aquilo ocorreu. De repente a gente sonha com algum fato aonde estão relacionadas pessoas que estão vivenciando o presente conosco hoje, a situação, o problema. Só que no sonho aquelas pessoas, elas estão numa história muito antiga, lá atrás. E aí a gente fica querendo entender. Poxa, eu sonhei com fulano, só que não era ele, era uma outra situação, uma situação dessa e daquela forma. Muitas vezes esse sonho está nos trazendo a condição de reflexão para que a gente entenda o momento presente, o porquê de algumas situações que a gente está vivenciando hoje. E tem também os sonhos espíritas, que é esse momento de desprendimento do corpo, em que nós buscamos o contato com os nossos espíritos amigos, com os nossos parentes, com os nossos familiares. Aquele sonho em que às vezes a gente acorda e diz, poxa, ontem eu sonhei com fulano de tal, que já estava desencarnado. Passei a noite conversando com ele, me falou de muitas coisas, alguns assuntos que ficaram pendentes, algumas lembranças foram trazidas à tona. Então é esse sonho espírita, aquele sonho que você sabe, eu estive com fulano de tal, isso revelando que essa pessoa permanece no mundo espiritual e que quando nós dormimos, nos encontramos com ele, conversamos, às vezes nos trazem orientações. Quando é com os nossos espíritos benfeitores, protetores, familiares, que estão preocupados com alguma situação que a gente está vivendo, é muito comum a gente conversar com essas pessoas no momento do sono. E muitas vezes, através desses sonhos, nós trazemos soluções para problemas, nós sabemos como realizar uma situação no outro dia, porque naturalmente a gente diz que é a intuição, mas tudo aquilo que a gente conversou vem à tona no momento. Eu sonhei com isso ontem, engraçado, ontem eu sonhei com isso e vem a solução do problema. Então os sonhos espíritas, eles estão muito relacionados à nossa permanência no mundo espiritual no momento do sono, com a conversa que tivemos, com os assuntos que levamos de interesse para algumas pessoas, e lá, naquela discussão, naquela reunião que aconteceu, nós sabemos exatamente como nos posicionar no dia a dia. Por isso que muitas vezes as pessoas dizem assim, mas fulano morreu, isso e aquilo. Mas você vai ter o seu momento durante o sono, de se encontrar com essa pessoa, de conversar, porque não dá para ser de outra forma. O convívio continua, a amizade continua, o amor continua. Então, prepare-se no momento do sono, faça sua prece, peça auxílio dos benfeitores espirituais, para que quando você se desligar do corpo, você possa, com aquele pensamento, com aquele desejo que tinha quando acordado, prosseguir, se encontrar com seu ente querido, conversar com ele, abraçar, e você vai acordar com uma lembrança gostosa, com um consolo, com um conforto, porque aí você vai ter a certeza que esteve com aquela pessoa por ocasião do sono. E a lembrança vai ser o sonho que você vai dizer, olha, eu sonhei com fulano de tal ontem, ele estava assim, daquela forma, estava tranquilo, estava alegre, estava feliz, estava assim, estava certo, porque você vai lembrar. Foi um sonho? Não, foi um contato com os seus familiares que a gente coloca como sendo sonho espírita. E o sonho premonitório é aquele sonho muito comum, como aquele que nós relatamos no início, naquele caso do Dante e de outros. São sonhos interessantes porque eles nos trazem uma realidade para o futuro. De repente a gente sonha com uma situação que vai ocorrer, às vezes é um aviso. Nós estamos até nos conduzindo na vida de uma forma desequilibrada e no momento do sono um parente, um amigo chega para a gente e diz, olha, se você não tiver cuidado, se você persistir por esse caminho, vai acontecer isso e isso com você. Tenha cuidado, não faça isso e tudo. A gente acorda e lembra do sonho e aí fica preocupado. Muitas vezes o sonho não vem para a pessoa que está vivenciando o problema, vem para a mãe, vem para um irmão, vem para um amigo, como se a pessoa dissesse, olha, tenha muito cuidado com fulano de tal, ele pode acontecer isso e isso com ele, para a forma como ele está se encaminhando. Quando a gente acorda, a gente só lembra que teve um sonho que fulano ia ter um acidente daquela forma, que fulano ia passar por isso. Muitas vezes a gente só lembra disso quando acontece.
E muitas vezes a gente lembra antes que aconteça. E aí a gente fica naquela preocupação, não quer deixar a pessoa fazer isso ou fazer aquilo. E às vezes a gente até consegue que aquela situação não aconteça. Às vezes já houve casos de pessoas que sonharam com outros que iam viajar, aconteceu isso, não deixaram a pessoa viajar. A pessoa não foi, não entendeu o porquê, até se chateou e de repente lá uma situação aconteceu. A pessoa está vendo o sonho que eu tive, se você tivesse viajado tinha acontecido isso. É como um alerta. Alguém chega e diz, olha, não deixa, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Ou então, o sonho premonitório tem muito a ver também com o que nós nos comprometemos no passado. Antes de reencarnar, nós tivemos uma programação, fizemos uma programação de vida. Que lá pelos tais anos da nossa vida, a gente ia ter uma situação, uma doença que iria nos trazer um traumatismo para o resto da vida, que a gente ia ter um processo assim, um acidente, alguém ia ficar paralítico, alguma coisa, por necessidade do espírito de resolver a sua situação aqui na Terra, de cumprir uma prova. Então o que acontece? Quando está chegando aquele momento do espírito vivenciar aquela experiência, ele é lembrado no mundo espiritual pelos seus benfeitores. Olha, está chegando o momento daquela tua prova decisiva, vai acontecer isso e isso, você vai ter que ser forte, você vai ter que se preparar. E às vezes a pessoa conta, poxa, eu sonhei que ia acontecer isso, ou com fulano, ou comigo, ou com aquilo, e realmente a coisa acontece de acordo com o sonho. Então esses sonhos são os sonhos premonitórios, eles vão lá no futuro, antecipam o que vai acontecer para a gente, e eles têm uma função, ou é nos consolar, ou é nos alertar, e a gente tem que estar atento. O que esse sonho quer dizer? Até onde eu posso dar um rumo a essa situação? Às vezes a gente tem um sonho, com uma determinada pessoa, a gente não quer dizer para a pessoa, não vou contar isso. E às vezes a gente não conta, e quando a situação vem, diz, poxa, eu sonhei com isso. Poderia, quem sabe, até o aviso veio para mim para eu avisar a pessoa se prevenir de alguma forma. Então, todos os sonhos, segundo a doutrina espírita, têm uma razão de ser. Tem a sua profundidade, desde o sonho comum, como nós falamos, que é aquele sonho que você sonha com o que você fez no dia a dia. Muitas vezes você sonha com o aborrecimento que você teve no trabalho, com uma discussão que você teve, com alguma situação que você viveu, porque é o sonho comum, está ali na superfície. Você nem saiu do corpo e ainda está pensando naquilo ali e tudo, e tem aquele sonho tumultuado, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem o reflexivo, como nós falamos, que tem muito a ver com o premonitório também, para a gente ficar pensando o que esse sonho quer dizer. E tem o sonho espírita, que é esse sonho de conforto, que a gente tem esse convívio amigo. Agora, esse sonho espírita, ele está muito relacionado com o nosso pensamento, com as nossas ideias. Porque se nós temos pensamentos desequilibrados, ideias desequilibradas, quando a gente sair do corpo por ocasião do sono, nós vamos procurar ambientes desequilibrados, pessoas desequilibradas, e lá nós vamos ter um contato com espíritos do mesmo nível de entendimento da gente. Por isso que muitas vezes a gente acorda com um sonho que a gente diz, que sonho nojento que eu tive, que sonho chato, eu sei lá, eu me vi numa situação tão negativa, aquilo está refletindo muitas vezes o desejo do espírito. Ele aqui na matéria, ele tem aquele controle, porque ele tem que se mostrar diante da sociedade, ou até por esforço próprio dele, mas em espírito ele libera o que ele quer liberar. E aí ele sai, faz as orgias que ele quer, ele comete as atrocidades que ele quer. Quando a gente acorda, a gente não se reconhece naquele sonho. Meu Deus, que sonho esquisito, como é que eu fiz aquilo e tudo? Mas é o nosso espírito dando vazão às suas tendências negativas. Por isso que a gente tem que ficar atento. Antes de dormir, se preparar, fazer a prece, pedir o auxílio dos nossos guias espirituais, nossos anjos de guarda, que quando a gente se libertar do corpo, eles estejam próximos de nós e nos conduzam para ambientes bons, para situações de aprendizado, para a gente retornar fortalecido, porque muitas vezes a situação que a gente vivencia no momento do sono é tão pesada que a gente volta para o corpo desgastado. Então a gente tem que se preparar para dormir bem, para ter uma boa vivência no mundo espiritual, para a gente voltar fortalecido, voltar equilibrado. Quando a gente está vivenciando um problema muito difícil, a gente não tem como resolver, vamos fazer uma prece quando for dormir, pedir o auxílio dos nossos amigos espirituais. E a gente não tem ideia das reuniões que ocorrem no mundo espiritual, nos auxiliando, nos orientando, aqueles sonhos que a gente não lembra exatamente o que, mas a gente já volta mais tranquilo. E aí no outro dia a gente diz, já sei, eu vou resolver isso dessa forma. E não se dá conta que aquela intuição foi a lembrança do que a gente conversou lá.
Então a gente tem tudo, todo o amparo, toda a assistência no nosso momento do sono, para que a gente traga para a nossa vida prática e tenha uma vida mais equilibrada. Este programa foi produzido no estúdio Ajas Publicidade, Parnaíba, Piauí. Apresentação e produção, Dora Rodrigues. Montagem e edição de Fran. Você acabou de ouvir Harmonia, o programa que traz o Espiritismo para bem perto de você.